E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E então, curiosos? Venham comigo para mais essa aula. Para facilitar o nosso estudo, começarei fazendo algumas definições, como por exemplo, grandezas matemáticas. Grandeza matemática é tudo aquilo que pode ser medido, e são exemplos de grandezas matemáticas a área, o comprimento, o tempo, o volume, entre outros. Grandezas proporcionais. No nosso dia a dia, é comum encontrarmos inúmeras situações que fazem uso de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são todas aquelas grandezas que apresentam uma variação direta. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que apresentam uma variação inversa. Porém, existem grandezas que se relacionam nem de forma direta, nem de forma inversa, que são as chamadas grandezas não proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, ou GDP, ou ainda a regra de 3 simples direta. É um tipo de proporção que envolve duas grandezas. Quando acontece? Quando uma das grandezas é aumentada, a outra também aumenta na mesma proporção, ou, quando uma delas diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Assim, se eu tenho essas duas razões, A está para B e C está para B, e eu estou dizendo que elas são diretamente proporcionais, então eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D. Aplicando a multiplicação de meios aos extremos, nós temos que A vezes D é igual a B vezes C. Como que essa igualdade é verdadeira, eu posso dizer que esse resultado equivale a um valor K, também chamado de constante de proporcionalidade. Para facilitar o nosso entendimento e a resolução de problemas, estarei adotando o seguinte critério: uma flechinha apontando para cima sempre que as grandezas envolvidas estiverem variando para mais, e uma flechinha apontando para baixo sempre que as grandezas estiverem variando para menos. Mas como funciona isso na prática? Vamos ver através de alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos que uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar, e nós queremos determinar quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 kg de cana. Primeira coisa que nós temos que fazer é analisar quantas grandezas estão envolvidas e quais são essas grandezas. Note que nós temos duas grandezas envolvidas. Uma delas é a quantidade de litros de álcool e a outra a quantidade de cana-de-açúcar. O passo seguinte consiste na extração correta dos dados do problema. A primeira informação que nós temos, 500 litros de álcool são fabricados com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Essa é uma informação importante e, portanto, nós vamos registrar. 500 litros são fabricados com 6.000 kg. A outra informação importante está na pergunta: quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar? Note que nós não sabemos a quantidade de litros, portanto, eu posso dizer que X litros de álcool vão ser produzidos com 15.000 kg de açúcar. A partir do momento que nós tivermos montado essa situação, nós podemos analisar as grandezas. Começa-se sempre analisando aquela grandeza que está completa, neste caso, quantidade de cana-de-açúcar. Note que nós tínhamos 6.000 kg de cana-de-açúcar, passou para 15.000 kg de cana, ou seja, aumentou a quantidade de cana, logo, flechinha para cima. Quanto mais cana-de-açúcar nós tivermos à nossa disposição, mais litros de álcool vão ser produzidos. Logo, flechinha para cima também para a quantidade de litros de álcool. Como as duas flechinhas estão apontando para a mesma direção, essa grandeza é diretamente proporcional. Agora, qual é o procedimento? Vamos escrever essa situação na forma de grandezas proporcionais. Como fica isso? 500 está para x, assim como 6.000 está para 15.000. Ou na forma de fração. 500 está para x, assim como 6.000 está para 15.000. A gente viu no nosso vídeo anterior que, quando a gente tem uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Assim, se eu multiplicar x por 6.000, nós vamos ter 6.000 vezes x. E se nós multiplicarmos 500 por 15.000, nós vamos ter 7.500.000. Como que essa igualdade ela é válida, eu posso dizer que 6.000x é igual a 7.500.000.
Note que o 6.000 está multiplicando x, portanto, ele pode passar para o lado direito da igualdade com a operação inversa, isto é, dividindo. Assim, eu posso dizer que o x é igual a 7.500.000 dividido por 6.000. Nós podemos simplesmente efetuar essa divisão ou nós podemos cancelar 3 zeros da parte de cima, 3 zeros da parte de baixo, que é uma simplificação por 1.000. Assim, nós teríamos 7.500 dividido por 6, que vai dar 1.250 litros. Ou seja, com 15.000 kg de cana-de-açúcar, serão produzidos 1.250 litros de álcool. Neste segundo exemplo, nós temos que uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que se ela fica aberta durante 16 horas por dia, quantos pães ela produz durante um dia? Novamente, vamos começar analisando as grandezas. Nós temos duas grandezas envolvidas. A primeira, número de pães. A segunda, horas trabalhadas. Extraindo os dados do problema, nós temos que são produzidos 100 pães a cada 4 horas. Ou seja, 100 pães, 4 horas. A segunda informação, nós temos que em 16 horas por dia, quantos pães ela vai produzir? Nós não sabemos a quantidade de pães. Então, x pães para 16 horas. Analisando a grandeza horas trabalhadas, nós tínhamos 4 para 16, ou seja, aumentou a quantidade de horas. Quanto mais horas essa padaria ficar funcionando, mais pães vão ser produzidos. Note que, novamente, as duas flechinhas estão apontando para a mesma direção. Isso significa que estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Transcrevendo essa informação para proporções, nós teremos 100 está para x, assim como 4 está para 16. Novamente, aplicando multiplicação de meios e extremos, nós vamos ter x vezes 4, 4 vezes x, 100 vezes 16, nós vamos ter 1.600. Como que esse produto é igual, nós podemos reescrever 4x igual a 1.600. O 4 está multiplicando x, passa para o outro lado do sinal da igualdade com a operação inversa, ou seja, dividindo. Assim, nós vamos ter que o x é igual a 1.600 dividido por 4, o que vai dar 400 pães. Isso significa que em 16 horas de trabalho serão produzidos 400 pães. Neste terceiro exemplo, nós temos que uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para percorrer 360 km? Novamente, nós temos duas grandezas envolvidas. A primeira é a distância. A segunda é a quantidade de gasolina. Do problema, nós temos que essa moto ela anda 240 km com 20 litros de gasolina. Vamos anotar essa informação. 240 km com 20 litros. A outra informação está aqui, quando ela diz que quantos litros ela precisa para percorrer 360 km. Note que nós não sabemos a quantidade de litros, mas sabemos a distância. Então, com 360 km, quantos litros serão necessários? Note que agora a grandeza que está completa é a distância, 240 km para 360 km. Aumentou a distância, flechinha para cima. Quanto maior a distância, mais litros de gasolina serão necessários, portanto, flechinha para cima. Novamente, as duas flechinhas apontam para a mesma direção, ou seja, estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Transformando isso numa proporção, nós vamos ter 240 está para 360, assim como 20 está para x. Ou, escrevendo na forma de fração, 240 está para 360, assim como 20 está para x. Multiplicando meios e extremos, nós vamos ter 360 vezes 20, 7.200. 240 vezes x, 240 vezes x. Escrevendo na forma de uma igualdade, nós vamos ter 240x igual a 7.200. O 240 que se encontra multiplicando x no lado esquerdo da igualdade passa para o lado direito dividindo. Assim, nós teremos 7.200 dividido por 240, o que equivale a 30 litros. Ou seja,
Para percorrer 360 km serão necessários 30 litros de gasolina. Neste quarto exemplo, nós temos que um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 10 metros nas mesmas condições da anterior, quantos tijolos serão necessários? Novamente, nós temos duas grandezas envolvidas. Uma delas é o comprimento do muro. A outra é a quantidade de tijolos. Do problema, nós temos que 12 metros de comprimento são necessários 2.160 tijolos. Vamos anotar essa informação. 12 metros, 2.160 tijolos. A outra informação está: se o muro tivesse 10 metros de comprimento, nas mesmas condições anteriores, quantos tijolos seriam necessários? Note que nós não temos a quantidade de tijolos, portanto x. Porém, nós sabemos o comprimento do muro, 12 metros, ou melhor, 10 metros, x tijolos. De 12 para 10, observe que o comprimento desse muro ele acabou diminuindo, então flechinha para baixo. Quanto menor o comprimento, menos tijolos nós vamos estar utilizando. Ou seja, diminui o comprimento, vai diminuir a quantidade de tijolos. Porém, as flechinhas continuam apontando para a mesma direção. Isso é característico de uma grandeza diretamente proporcional. Escrevendo a situação na forma de uma proporção, nós temos 12 está para 10, assim como 2.160 está para x. Multiplicando os meios, nós temos 10 vezes 2.160, que vai dar 21.600. E multiplicando os extremos, 12 vezes x, que vai dar 12x. Igualando os dois valores, ou os dois produtos, nós vamos ter que 12x é igual a 21.600. O 12 que está multiplicando o lado esquerdo da igualdade passa dividindo o lado direito. Portanto, ficaremos com x igual a 21.600 dividido por 12, o que vai dar 1.800 tijolos. Ou seja, se esse muro tiver 10 metros de comprimento, serão necessários 1.800 tijolos. Note que todos os 4 exemplos tratados até aqui, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Porém, o que acontece com as grandezas inversamente proporcionais ou as regras de 3 inversas simples, ou ainda G e P? É um tipo de proporção que envolve duas grandezas. Quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou, diminuindo uma, aumenta a outra na mesma proporção. Assim, se A está para B e C está para B são razões inversamente proporcionais, então eu posso dizer que A está para B, assim como D está para C. E aplicando multiplicação de meios aos extremos, nós temos que A vezes C é igual a B vezes D, que é igual a K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Vamos ver com exemplos. Neste exemplo 5, um carro percorre certa distância em 2 horas se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas ele leva para completar o percurso? Novamente, nós temos duas grandezas envolvidas. A primeira é a velocidade. A segunda é o tempo. Do problema, nós temos que, se ele dirigir com velocidade constante de 60 km por hora, ele vai gastar 2 horas. Ou seja, a 60 km por hora, 2 horas. A outra informação está aqui. Se ele andar a 40 km por hora, quantas horas ele vai levar? Ou seja, sabemos que a velocidade é 40 km por hora, só que não sabemos quanto tempo ele vai gastar. Analisando as grandezas, de 60 km por hora para 40 km por hora, a velocidade reduziu. Porém, quanto mais lentamente esse carro se movimentar, mais tempo ele precisa para chegar ao destino. Note que, enquanto a velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. As flechinhas estão apontando para direções opostas. Isso significa que estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Como se procede na resolução de grandezas inversamente proporcionais? Nós vamos manter uma das colunas, uma das grandezas, na mesma forma que ela se encontra, e a outra nós vamos escrever de forma inversa. Ou seja,
60 está para 40, assim como x está para 2. Percebam que a primeira grandeza, que é a velocidade, ela está escrita da mesma forma da extração do problema. 60 para 40. A segunda grandeza, que é o tempo, eu escrevi na forma inversa. Ao invés de ser 2 para x, está escrito como sendo x para 2. Ou seja, temos que inverter uma das grandezas. A partir daqui, o procedimento é o mesmo. Multiplicando os meios, 40 vezes x e 60 vezes 2, nós temos 40x e 120. Como esses produtos são iguais, podemos escrever que 40x é igual a 120. O 40 está multiplicando o lado esquerdo da igualdade, passa dividindo o lado direito. Portanto, teremos que o x é igual a 120 dividido por 40, o que caracteriza 3 horas. Ou seja, serão necessárias 3 horas para percorrer a mesma distância. No sexto exemplo, nós temos que duas torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. E se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Note que temos duas grandezas envolvidas. Uma delas, quantidade de torneiras. A outra é o tempo. A primeira informação do problema está aqui, quando ele diz assim, duas torneiras enchem o tanque em 50 minutos. Registrando essa informação, duas torneiras, 50 minutos. A segunda informação, se fossem 5 torneiras, quantos minutos? Então, 5 torneiras, x minutos. A quantidade de torneiras é uma grandeza que está completa, ou seja, nós temos as duas informações. De 2 para 5 torneiras, aumentou a quantidade de torneiras. Logo, flechinhas para cima. Só que sabemos que quanto mais torneiras estão abertas, menos tempo leva para encher o determinado recipiente. Ou seja, se eu abrir mais torneiras, eu vou conseguir encher o recipiente em menos tempo. Observe que as flechinhas estão apontando para direções opostas. Isso quer dizer que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, nós vamos manter uma das grandezas na mesma forma que se encontra aqui, ou seja, 2 está para 5, assim como x está para 50. Vamos inverter uma das grandezas. No caso, estarei invertendo o tempo. Assim, estarei escrevendo 2 está para 5, assim como x está para 50. Multiplicando os meios, nós vamos ter 5 vezes x, 5x, e 2 vezes 50, que é o produto dos extremos, nós vamos ter 100. Ou seja, 5x vai ser igual a 100. O 5 que está multiplicando o x no lado esquerdo da igualdade passa para o lado direito dividindo. Ou seja, 100 dividido por 5, o que vai dar 20 minutos. Ou seja, 5 torneiras vão encher esse recipiente em apenas 20 minutos. Neste sétimo exemplo, nós temos que, para atender todas as ligações feitas a uma empresa, são utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada uma delas, em média, 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas, em média? Novamente, nós temos duas grandezas envolvidas. A primeira, a quantidade de telefonistas, e a segunda, o número de ligações diárias. Do problema, nós temos que, se fossem 3 telefonistas, elas atendem 125 ligações diárias. Ou seja, 3 telefonistas, 125 ligações. Agora, se o número for aumentado para 5 telefonistas, quantas ligações cada uma delas atenderá em média? Então, 5 telefonistas para uma quantidade x de ligações. Analisando o número de telefonistas, de 3 para 5, houve um aumento na quantidade de telefonistas. Só que, quanto mais telefonistas estão atendendo, menos ligações cada uma delas vai atender. Ou seja, flechinhas apontando para direções opostas, grandezas inversamente proporcionais. Escrevendo na forma de uma proporção, nós teremos 3 está para 5, assim como x está para 125. Multiplicando os meios e multiplicando os extremos, teremos 5 vezes x, 5x, 3 vezes 125, 375. Escrevendo na forma de uma igualdade, 5x é igual a 375. O 5 que está multiplicando o x no lado esquerdo da igualdade
vai passar para o lado direito dividindo, ou seja, x é igual a 375 dividido em 5, ou ainda x igual a 75 ligações. Significa que cada uma das 5 telefonistas vão atender 75 ligações em média cada uma. No próximo exercício, nós temos que o murro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários para a construção deste mesmo murro se fosse utilizado 12 operários? Novamente, nós temos duas grandezas envolvidas. A primeira, quantidade de operários. Segundo, tempo. Do problema, nós temos que 8 operários levam 30 dias, ou seja, 8 operários, 30 dias. Depois, se nós tivéssemos utilizado 12 operários, quantos dias? Então, nós temos de 8, passarão a ser 12 operários, porém nós não sabemos quantos dias serão gastos para a construção. Note que de 8 para 12, houve um aumento na quantidade de operários. Quanto mais gente trabalhando, mais rápido fica pronto o serviço. Portanto, aumentando a quantidade de operários, nós vamos reduzir o tempo, flechinhas apontando para direções inversas ou direções opostas, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Escrevendo isso na forma de uma proporção, nós temos 8 está para 12, assim como x está para 30. Multiplicando meios e depois extremos, 12 vezes x, 8 vezes 30, e igualando esses produtos, nós temos que 12x é igual a 240. O 12 que se encontra multiplicando x no lado esquerdo da igualdade, passa dividindo o 240 no lado direito da igualdade, ou seja, serão necessários 20 dias para a construção deste muro. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.